sabe, conhece as nossas Lucas 23, 33 da palavra do Senhor. Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Glórias e honra é para o Senhor Jesus. Vamos então estar lendo a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo aos outros: salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Senhor, eis aqui, ó Senhor, a tua palavra, e eu peço, Pai da glória, Deus santo, Deus poderoso, fala, Senhor, comigo, fala, Senhor, com a tua igreja. Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, tendes, Senhor, a misericórdia, Senhor, da tua igreja, Senhor. Ele, ó Senhor, a misericórdia, Jesus, manecando, me abençoe, camando comandai. O menino abaixo, vira o mandirá, sorride boque mandai. Se comipe é pó Índia, é pó Índia, é qual Índia com bebe a sol. Mandai a Halloween, o manai. Vira o home de abaixo, vira o home de har. É porega, a borebe a sol recai. Vira a barina é bom recai onde apoie por har. E cada sobre rebelde a Senhor, rebarda tu de cabra sobra. Fica, Senhor, conosco esta noite, Senhor, e nos guia para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Jesus, a igreja pode sentar, louve, exalta a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é renovada todos os dias nas nossas vidas. Muitas vezes os irmãos podem dizer: o pastor, ele quer ser talvez melhor do que os outros,
irmãos, eu digo para vocês, Deus, Ele é misericordioso para conosco, para qualquer um de nós. O Senhor, Ele estende as tuas mãos e as tuas infinitas misericórdias. Eu até comentei com a minha esposa hoje, pastor Rafael, o Senhor me deu esta palavra na sexta-feira, e eu achei que fosse para eu ministrar na sexta, mas não era, que o Senhor também na madrugada tinha me dado uma outra palavra, e eu falei, esta palavra está falando comigo. Mas quando eu dei o término do culto aqui, o Senhor falou que eu ia ministrar nesse domingo a palavra. E eu não intercedo, os irmãos sabem, com os irmãos que têm pregado a palavra. E quando hoje o pastor mandou a mensagem, só foi a confirmação daquilo que Deus tinha falado comigo. Glória a Deus, E o Senhor me deu esta palavra, irmãos, bastante conhecida. Todos conhecem esta palavra. E se nós entrarmos, irmãos, com a nossa alma, eu digo para você, com a nossa alma, na palavra do Senhor, que é a crucificação de Jesus. Olha, irmãos, a tristeza, se nós fôssemos olhar para este sofrimento com mais atenção ou mais atento ao sofrimento de um justo. Porque Jesus, irmãos, ele caminhou 33 anos como homem na terra, e sendo ele o Criador. Mas por que Jesus veio como homem? Por que o Senhor manifestou num corpo humano e caminhou no meio do povo? E ninguém, irmãos, eram poucos aqueles que o recebia com amor, que o recebia com carinho, que recebia a Jesus Cristo dando o real valor a quem ele era e quem ele é. E com 30 anos manifesta o ministério de Jesus Cristo, porque com 30 anos que começava o ministério sacerdotal de um que tinha diante de Deus o chamado de um nazireu, Jesus Cristo sendo ele o nazireu. Jesus Cristo, irmãos, se nós entrarmos, irmãos, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver, irmãos, o que era um nazireu. Uma pessoa com promessa, uma pessoa que vinha, irmãos, e as pessoas de longe o reconheciam e via que este homem tinha um chamado, porque o nazireu, ele era um homem diferente. Para começar, irmãos, ele era um homem barbudo, ele era um homem cabeludo. Quem olhava, por que a Bíblia vai dizer para nós que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura? A Bíblia vai dizer para nós. Porque, irmãos, se nós tentássemos ou tentar imaginar, hoje os homens arrumam as barbas, mas poda seu cabelo. Entra na Bíblia Sagrada, irmãos, como começando por Sansão, Samuel, estes eram nazireus diante de Deus. Imagina Samuel, irmãos, com 80 anos, sem podar a barba, sem cortar o cabelo. E aí, irmãos, no Novo Testamento vem João Batista. João Batista era um nazireu. E ainda, irmão, João Batista se vestia com pele de animal. E vem Jesus Cristo, com 30 anos, sem cortar também a barba e sem cortar o cabelo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Vamos entender a mensagem do Senhor. Estes homens que olhavam para eles, sabiam que eles tinham um chamado diante de Deus. Eles não eram um qualquer. Eles não viviam de qualquer maneira. Eles viam, irmãos, para fazer a diferença. Aonde eles passassem, era para fazer-se a diferença.
Jesus Cristo, irmãos, nós entendemos a palavra quando Jesus Cristo é batizado, que Jesus vai para o deserto para ser tentado. Não demora-se muito tempo, João Batista é preso. Não podia ficar os dois da mesma época. Não podia ficar os dois da mesma maneira. Por quê? Porque se nós entendemos a palavra de Deus, irmãos, quando Jesus Cristo é batizado, começa o ministério de Jesus como sacerdote, mas também chega praticamente o final do ministério de João Batista. Por quê? Porque as pessoas iriam fazer divisão. As pessoas, irmãos, sabendo que os dois, ali está João Batista pregando, aqui está Jesus pregando, as pessoas iam ficar divididas. Por quê, irmãos? Porque eram sinais, eram maravilhas que aconteciam no ministério de João Batista. Mas Jesus, ele veio sendo maior do que João Batista. Então aconteceria, e aconteceu muito mais milagres em 3 anos na vida de Jesus. O Senhor, irmãos, ele zela pela palavra, ele zela para que o povo, irmãos, entenda que ele é Deus. E Jesus, irmãos, então vai para o deserto, e depois começa o ministério de Jesus curando, libertando, pregando assim como João Batista, a salvação. Mas João Batista é entregue à prisão. João Batista chega o término do ministério dele, mas começa um grande ministério maior que era o ministério de Jesus. E qual maldade Jesus fez para que o povo o desejasse mal? E entrando na palavra, o que eram os príncipes? A Bíblia está dizendo os príncipes do sacerdote. Eram pessoas que conheciam a lei. Eram pessoas que viviam a lei do Senhor. Eles não estavam em queda porque Jesus Cristo vinha pregando um outro evangelho que não era isso. Não, irmãos. Satanás estava em queda. Por quê? Porque Jesus estava confirmando a lei, estava confirmando a ordem dentro de Israel. O que quer dizer, pastor, esta palavra que lemos? Mas aí chega o momento, irmãos, de Jesus Cristo ser crucificado. Você conhece o caminho do Gólgota, você conhece e sabe o porquê o lugar chamado Caveira ou Gólgota? Porque era um lugar de vergonha. Aqueles que morriam crucificados, eles, irmãos, não tinham direito a ser sepultados. Não. Era um lugar chamado lugar da caveira. Porque aqueles que morriam na cruz eram lançados, irmãos, abaixo, para as aves comerem a sua carne. Era sinal de vergonha. Quem era lançado ali, disse, não merece nem ser sepultado. Traz, pastor, para mim esta palavra. Irmãos, não quero eu. Você dizer, pastor, vem mais uma vez com esta palavra. Se não fosse para nós esta palavra, ela não viria antecipadamente para nós. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Jesus, irmãos, nos nossos dias, nós não andamos como andou Jesus com barbas grandes, com cabelos grandes, como João Batista e outros. Não. Mas Jesus nos chamou com o mesmo propósito. Glória a Deus. Jesus chamou, irmãos, cada um de nós, irmãos, com o mesmo propósito, o propósito de ser a diferença, o propósito de fazer a diferença aonde passarmos, para que as pessoas vejam de longe que nós somos. Hoje, irmãos, as pessoas talvez não dão valor, as pessoas talvez não acreditam, mas se nós vivemos a palavra de Deus, nós também somos chamados de sacerdotes do Senhor. Mas qual é o valor se nós não nos damos este valor? Qual é o valor que as pessoas vão ver em nós se nós continuarmos brincando com esse chamado? Qual é o valor que as pessoas vão ver em nós se nós mesmos não valorizarmos
de longe, dizer, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Mas o que nós estamos esperando, igreja? O que nós estamos esperando para que aconteça sobre as nossas vidas, para nós entendermos quem nós somos? Milagre Jesus já fez, nós estamos aqui, é um milagre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Pastor, eu vou esperar organizar a minha situação, a minha vida, para eu como ela vasculhando, ela vai cheia de mãos. Nós temos que estar prontos, preparados. A circunstância, irmãos, ela é para nós, enquanto ela vasculhando, ela bastei. Se nós olharmos uma aliada, mas nós estamos fazendo confusão. Por quê? Porque nós não aceitamos. Por que, pastor? Eu aceito, eu sou pastor. Irmãos, mas como está na tua vida? Estamos como? Por que não há mais sinais como antes nas igrejas? Se nós prestarmos atenção, o que o senhor, pastor Eusébio, nesta trajetória, já viu acontecer dentro da igreja? As irmãs, cada um, o que vocês já viram acontecer dentro de uma igreja? Há 10 anos atrás, eu não vou hoje não, mas há 10 anos atrás, nós vimos câncer ser arrancado, nós vimos pessoas entrar na igreja enfermas e ser curadas. Mas no altar, pastor, nós via homens de oração, nós via homens de temente, nós via homens de canto labaçuiando, labastei, que o coração fervia quando havia esta palavra, a crucificação de Jesus. Mas hoje, Aleluia, Senhor. muitas vezes, irmãos, nós dizemos, não, é lá na vida do irmão, nós olhamos os defeitos dos irmãos, nós vemos os defeitos das pessoas lá fora. Irmãos, nós estamos desviando dentro da igreja. Nós estamos, irmãos, por que nós estamos saindo do contexto? Não, vamos entrar no contexto desta palavra. Irmãos, quem zombava de Jesus Cristo ali, Jesus, irmãos, Ele não fez nenhum mal, Ele curou, Ele salvou pessoas, Ele pregou arrependimento. Mas Satanás, irmãos, queria, achando Ele que era vergonha para Jesus. Não sabia ele que Jesus ali, irmãos, estava abraçando a causa da humanidade, a pregar, judiar de Jesus. Mas a palavra que o Senhor entrega essa noite, irmãos, para nós, é a respeito daqueles 2 homens que estavam do lado de Jesus. Posso pregar a respeito dos príncipes que zombaram. Posso pregar a respeito dos soldados que zombavam de Jesus, blasfemavam contra ele. Mas Jesus, irmãos, quando me deu esta palavra na sexta-feira, Jesus falou no meu coração desses 2 homens. E Jesus, irmãos, ele colocou em meu coração 2 igrejas. Uma igreja ao lado direito e a outra igreja ao lado esquerdo de Jesus. E qual igreja nós estamos congregando hoje? A igreja que estava ao lado esquerdo, pastor, conhecia quem era Jesus. Ele sabia, ele estava preso, ele foi preso pelos atos, mas ele ouviu falar quem era Jesus. Ele sabia que Jesus estava ali na cruz, mas Jesus não tinha culpa. Porque a crucificação era para os piores atos cruéis dentro de Israel. E ele sabia que Jesus não cometeu nenhum mal. Ele sabia que Jesus não tinha matado ninguém, não tinha feito nada contra as pessoas. Mas ele sabia que o Sinédrio estava fazendo algo contra Jesus. Satanás, irmãos, porque eu falo sempre, vou dizer, nós achamos que nós somos blindados, e Satanás não toca em nós. Irmãos, se nós entramos na Bíblia Sagrada, olha a vida dos homens, irmãos, que serviram a Cristo, e Satanás investia contra a vida deles. Satanás, irmãos, ele estava investindo contra a vida
Se tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, salva-te a ti mesmo. Sai daí e tira nós também daqui. Nós estamos, irmãos, se nós olharmos, irmãos, como é que nós estamos diante de Deus? Eu não estou aqui para agredir, para acusar, para falar mal, não, igreja. É a palavra de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós prestamos atenção, irmãos, desviando dentro da igreja, nosso corpo na igreja, mas o coração não está. Por quê, pastor? Porque se o coração estivesse na igreja, estivesse em Cristo Jesus, irmãos, nós seríamos diferentes. A nossa vida estaria diferente. Nós estaríamos melhor diante de Deus. Nós estávamos mal no recanto, lá vasculhando, lá vasculhei, mas preparados para a obra do Senhor. Nós estávamos, irmãos. Eu vou dizer sempre isso. Jesus, ele sempre vai perdoar uma falha nossa, mas sempre também, irmãos, vai ter um preço por essa falha. Não pensa nós que, não, eu vou pedir perdão para Deus e Deus vai me perdoar. Sim, ele vai perdoar, mas tem preço, irmãos. Por que muitas das vezes tem levante no lar da família? Por que muitas das vezes tem portas fechadas? Por que muitas das vezes, irmão, nós entramos em desespero? Porque nós parece que os problemas não vão sumir, parece que não, né? Como lá basuriana, lá bastei. É por causa das nossas falhas, irmãos. É por causa das nossas falhas, irmãos. Vai ser, irmão, de canta na baixa, é um obstáculo sempre. Sempre, irmãos. Muitas das vezes nós vimos a vida de outras pessoas, as coisas acontecem, e nós questionamos, dizendo, Senhor, mas eu sou cristão, eu sou obreiro, eu sou pai, mesmo, pai, eu estou dizimando. A oferta diante de Deus, irmãos, ela tem que vir primeiro no nosso coração. Primeiro nosso coração diante do Senhor. Porque se está no meu coração, eu vou ter obediência. Se eu vou ter obediência, eu vou ter temor. Se eu vou ter temor, eu vou fazer mais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes, igreja, a gente observa, Jesus, ele fala de um jeito para conosco. E nós estamos, irmãos, com o coração, mesma coisa que o povo estava na Babilônia. Porque o pastor está cobrando, porque o pastor está insistindo, não, igreja, eu não tenho intuito algum. Mas se Jesus ainda está falando, é porque Jesus ainda quer dar uma nova oportunidade. Jesus quer dar uma nova oportunidade. Irmãos, nos últimos tempos, Jesus tem cobrado de nós como obreiros na igreja. Mas parece que nós não estamos ouvindo, irmãos. Parece que nosso coração está blindado de uma maneira que não quer andar vassouriando, basta incrédulo a palavra. Aí vem as lutas, vem os problemas. E eu falo para você, irmãos, os problemas ele vem de diversas formas. Diversas, talvez eu estou orando, o Senhor faz isso, Senhor, eu preciso, Senhor. Jesus está vendo que eu preciso. Mas Ele está, irmão, se Ele abrir as mãos para abençoar, nós vamos se afastar mais em vez de nós nos achegar a Ele. Porque se está difícil e nós não obedecemos, você já pensou se Deus já dá as mãos para abençoar? Aí é que nós vamos, não, pastor, aí eu vou mudar, não vai, irmãos. Em vez de melhorar, vai piorar. Porque se na luta você não está melhorando, você não está decantando a sua ouvindo, dando crédito, irmãos, é a mudança que você vai ouvir? Não, igreja. Nós temos que deixar de ser a igreja que blasfema contra Deus. Nós temos que deixar de ser a igreja que não dá crédito à palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Senhor, eu estou precisando disso.
Senhor, faça isso, Senhor. Senhor, irmãos, será que nós nunca vamos aprender a servir a Jesus? Será que nós nunca, irmãos, vamos aprender a viver mais para Jesus Cristo? Viver para Deus, irmãos, é nós ir além do que nós hoje estamos vivendo. Irmãos, se canta na nossa lá nós tem. Se nós vamos entender a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmão, o servo de Deus, ele geme. Ele passa noites e madrugadas com frio, com sono, irmão, canta lá na sujeira com dores. Mas quando vem o raiar do sol, ele está dizendo glória, glória, glória. Porque nós temos que viver para Cristo. E viver para Cristo é ir além do que nós estamos vivendo agora. Este homem que estava à esquerda, irmãos, errou, pecou e não quis se arrepender. Ele queria um favor do mestre. Salva tu e a nós. Mas ele não soube, irmãos, reconhecer realmente a Jesus Cristo. Agora o que estava à direita, na mesma condenação, estava sofrendo, estava passando por dor. Mas ele disse: tu não temes a Deus? Estando nós na mesma condenação, nós estamos aqui pelo que nós fizemos, mas este nem o mal fez. Em outras palavras, ele estava Aleluia, dizendo: Senhor. Respeita o Senhor. Jesus Cristo, irmãos, com tantas dores, com sangue sobre o seu corpo. Eu acredito que não tinha mais nenhum sangue. É como você fere, você corta alguma coisa do seu corpo. Aí o sangue seca e começa aquela água minar. Eu acredito, pastor, que estava assim. Chegamos a olhar, meus irmãos, a biografia de Jesus. Jesus estava com o olho furado. Jesus estava com os dentes quebrados. E de repente, irmãos, aquele sofrimento, aquela dor de Jesus, ele ouve alguém dizer assim: Senhor, lembra de mim, Senhor, quando eu entrar no teu reino. Mas, igreja, nós estamos muito longe de que se canta na base de servir a Jesus. Nós estamos, irmãos, porque não é eu só dizer que eu sou cristão, não é eu só dizer que eu sou obreiro, não. Eu tenho, irmãos, que reconhecer quem é o meu mestre. Eu tenho que reconhecer quem é o meu Senhor, e para eu reconhecer quem é o meu Senhor, eu vou ter que obedecer mais ao meu Senhor. Eu vou ter que viver mais para o meu Senhor. Mas como nós estamos? Irmãos, no meio das dores, no meio do sofrimento de Jesus, irmãos, aqueles que estavam embaixo zombando, ele com palavras de amor, ele disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Mas a palavra, irmãos, toca o coração do mestre, quando ele diz: Senhor, lembra de mim quando ele traz no teu reino. É claro que Jesus não podia, irmãos, esticar e olhar para ele, mas ele virou certamente o seu pescoço e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, Senhor. O Senhor me revelou com esta palavra é que muitos irmãos estão entrando no paraíso, que já estão no leito da enfermidade, estão ali com seus momentos contados. E Jesus Cristo, irmãos, quando eles dizem: Senhor, me perdoa, eles pedem para alguém orar por ele ali no leito de enfermidade, com seus momentos de vida chegando ao final. E ele disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Pastor, quantas pessoas dessas têm sido salvas? E quantas pessoas dentro da igreja têm perdido a salvação? Quantas pessoas que estavam dentro da igreja que estão morrendo, irmãos, que estão perdendo a salvação, porque está como esse que está à esquerda, conhecendo e sabendo quem é Jesus, mas está fazendo tudo
com o Senhor. E é crente, chamado de crente. Quantas igrejas têm descido a sepultura dentro da igreja sem salvação, por nunca ter dado crédito à palavra do Senhor? Dar crédito à palavra do Senhor não é eu chegar dentro da minha casa, não é eu estar dentro da minha casa dizendo eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, irmãos, mas nunca obedeceu a Jesus Cristo. Porque se eu, irmãos, desobedeço nenhum dos seus mandamentos, eu estou desobedecendo toda a palavra do Senhor. E essa morte de cruz de Jesus, ela não está tendo significação nenhuma para mim. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela vai ter significação para mim quando eu começar a obedecer mais a Jesus. Quando o meu sofrimento deixar, irmão, de ser obstáculo, quando a minha dor deixar de ser motivo para eu me afastar do Mestre, quando os meus desejos, as minhas vontades deixarem, irmão, de ser impedimento para eu servir Jesus. Porque, igreja, nós estamos desta maneira, estamos colocando impedimento para tudo. Não, pastor, não é porque eu não estou na igreja que eu não sirvo a meus irmãos. Nós somos chamados o corpo de Cristo, a igreja. Mostra para mim um pé andando no seu corpo, pastor. Não é verdade? Mostra para nós um corpo andando sem cabeça. Como que vai ser na rua? Não, igreja. O corpo de Cristo, os membros de Cristo, eles têm que estar juntos. Nos últimos dias, irmãos, Jesus tem falado muito a respeito, irmãos, de nós vivemos mais para Ele. De nós, irmãos, estamos mais vivendo, temendo, obedecendo a Ele. Mas e nós? Como é que nós estamos? Estamos dando tempo a esta palavra? Problemas, irmãos, todos nós vamos ter. Tem luta, uma atrás da outra, dificuldade. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse, você quer vir? Então pega a tua cruz. Mas antes de você me seguir, negue quem você é e seja realmente um cristão. E seja realmente. Jesus estava dizendo para nós, igrejas, vamos obedecer mais. Talvez vocês podem dizer, o pastor cobra muito a esse respeito. Irmão, você orar diante do Senhor, irmãos, você recebeu uma palavra, vocês acham que eu não recebo palavra de correção diante de Deus? De madrugada que eu estou orando ao Senhor, igreja. Eu falo, Senhor, me mostra como estou, que eu preciso, Senhor. O Senhor, irmãos, eu abro a Bíblia, o Senhor me dá correção. Eu começo a pedir a Deus, Senhor, me mostra onde eu estou errando, Senhor, para eu quero me consertar, Jesus. E se precisa, Pai, me corrigir, me corrija, porque eu quero ser salvo. Irmãos, não adianta nós andarmos dizendo que somos cristãos e deixando de obedecer a palavra. Não adianta, igreja, que nós não vamos ser salvos, me desculpa dizer. Porque, irmãos, não adianta eu só dizer que sou cristão e eu não obedecer a Jesus. A qualquer momento, irmãos, para mim pode soar a última trombeta. Irmãos, quantas pessoas que dessa sepultura que estavam esperando a morte? Mas veio. A morte chegou, foi permitida de Deus. E aí? Eu não sei se vocês ouviram falar dos rapazes, a pastor vai trazer isso para aqui, pastor, essa tristeza. Que aconteceu o acidente. Eles saíram em desobediência com as mães, pastor. As minhas irmãs conhecem as mães dentro dos quatro.
E eles mentiram. Um mentiu que ia para a casa do outro para poder, porque já tinha pedido e as mães não deixaram. Falaram, não vai. Daí combinaram entre si, eu vou posar na casa do pastor Rafael. O pastor Rafael disse, eu vou posar na casa do Márcio. Eles mentiram para as mães. Eles esperavam a morte? Não. Mas chegou para eles. E quantos têm chegado desta maneira? Para nós, igreja, isso é pior ainda. Porque nesse momento que nós fechar os olhos aqui, seja por qualquer for a causa, nós vamos encontrar uma verdade que muitas vezes não é o que queríamos. Porque obedecer a Jesus Cristo, irmãos, de viver para Jesus Cristo, é muito mais do que nós estamos vivendo. Não adianta eu pregar a palavra, irmãos, e brincar com Deus, e brincar com a palavra, e não ouvir, não dar crédito à palavra, quando Jesus fala, filho, se conserta, filho, põe no prumo a sua vida, filho, muda isso, muda aquilo. E eu saio da igreja e dizer, o pastor está cobrando demais. Eu sei como é a minha vida. Eu também sei como é a minha. Mas quando Jesus usa qualquer um dos irmãos com a palavra para me cobrar, irmãos, eu começo a buscar em Deus onde eu estou errando. Porque hoje eu estou pregando, mas nos outros dias, no domingo, os irmãos pregaram. E a palavra, ela vem para nós. Mas nós estamos vivendo, irmãos, como se nós fôssemos eternos aqui nessa terra. E não somos. Vamos começar a olhar para esta igreja que está à direita, esta igreja que estava, irmãos, prestes a entrar no inferno. Mas eu disse, mestre, Senhor, lembra de mim quando eu já no teu reino? Naquele momento, o pastor estava dizendo, eu aceito Jesus como meu Salvador. E Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, que alegria! A pessoa comum regozijou de alegria a alma deste homem. Porque naquele mesmo dia, eles morreram. Eles não morreram, irmãos, de canta lavacilhando, lavacei, antes de Jesus. Não. A crueldade a eles foi mais além, porque eles ainda foram quebrados, as pedras. Pensa, já está com tanta dor no corpo. Está pregado. E de repente a marreta, irmãos, vem para quebrar os seus ossos. Mas a alma dele, irmãos, quando partiu dali, já encontrou com Jesus. Jesus entrou com ele. Jesus, irmãos, cortou ali com ele aquela faixa, porque até ali era chamado seio de Abraão. Jesus disse, a partir de hoje é paraíso para quem partir em Cristo Jesus. Agora onde nós estamos? Não quero eu trazer emocionalismo. Talvez os irmãos falam, o pastor fica fazendo força para chorar, não é? Irmãos, eu sinto a palavra de Deus. Eu sinto, irmãos, a palavra do Senhor, quando o Senhor está triste conosco. Quando o Senhor, irmãos, se você olhar, o Senhor está gritando aos nossos ouvidos, conserta, igreja, conserta. Vamos mudar, vamos nos aproximar. Como é bom, irmãos, você estar em meio à família, você ter paz. Como é bom você, irmãos, dobrar o seu joelho para orar. A hora que for, e você sentir uma alegria, você sentir que o Espírito Santo está ali, está alegre com você. Você está passando muitas das vezes por peleja, por batalha, mas a sua alma está alegre. Por quê? Porque Jesus está te alegrando, porque Jesus está te renovando, Jesus está te fortalecendo. Por quê? Porque você está obedecendo ao Mestre. Mas nós, irmãos, aonde nós estamos? Como que nós estamos diante do Senhor? Nós precisamos entender, irmãos, a palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos melhorar um pouco mais diante do Senhor. E nós precisamos entender, irmãos,
que aquela morte de cruz do Senhor, aquele sofrimento, ali, irmãos, de canta, labastianda, labastei, ele não foi em vão, igreja. Não foi em vão. Os milímetros que muitas das vezes nós achamos que não precisa mudar, que não precisa transformar, irmãos, são os milímetros que vão nos fazer a diferença no momento da partida. Ou seja, um arrebatamento da igreja, ou seja, um arrebatamento pessoal nosso. Porque nós não sabemos o momento que vamos. Nós não sabemos, igreja. Mas nós temos que, se nós conhecemos a palavra, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados diante do Senhor. Nós, obreiros, aqui, irmãos, eu vejo só obreiros diante do Senhor. E o Senhor, Ele não está preparando um povo diferente. Não. Mas nosso coração, como obreiros, está endurecido diante do Senhor. Se nosso coração, como obreiros, está endurecido, como que está o coração daqueles em qual o Senhor tem para que nós venhamos pregar para eles? Irmãos, se nós entrarmos na palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver pessoas que pregaram para o povo, os irmãos, chegando na bastiana, na bastei. Que o coração, irmãos, estava enegrecido, mas com as mensagens deles foi transformado. Entramos hoje, Jesus já falou através de Nínive. Quem foi Nínive? Qual foi a cidade de Nínive na época do profeta Jonas? Irmãos, Jonas, ele tinha certeza que Jesus iria fulminar aquela cidade, porque ele conhecia o povo, mas ele não conhecia o interior daquele povo. Mas quando ele começou a entrar na cidade e pregar a palavra, irmãos, veio o temor do povo. O povo disseram: não, mas é o profeta Jonas. Jonas era conhecido, as pessoas ouviram falar de Jonas. E quando Jonas abriu a boca, irmãos, eles foram até o rei dizer: mas o profeta está pregando, dizendo que Deus vai destruir a cidade. E Jonas, irmãos, por conhecer a maldade do povo, tinha certeza. Mas o rei e todo o povo pediram perdão ao Senhor. E Deus teve misericórdia deles. Agora nós, irmãos, se nós como obreiros, nós não obedecemos, estamos pregando para quem? Se nós como obreiros não estamos obedecendo aquilo que Jesus nos manda obedecer, então nós, irmãos, precisamos ter um conserto com Cristo. Porque do jeito que está, irmãos, eu tenho certeza que se nós descermos diante do Senhor, irmãos, e perguntar: Jesus, tu está contente? Jesus vai nos responder, e a resposta dele pode entristecer o nosso coração, mas não é o que ele quer. Não é, irmãos. Jesus, ele quer mudança, ele quer transformação, porque ele quer salvar. Então, que nós venhamos, irmãos, a partir, irmãos, de ontem, mudar um pouco mais. Jesus, irmãos, ele está mudando o cativeiro, ele está entrando na casa, ele está entrando na família, ele está entrando nas nossas vidas para mudar. Mas e nós, irmãos? Será que queremos esta mudança? Vamos viver mais para Jesus, irmãos. Vamos deixar o mundo de lado. Pastor, mas eu tenho as necessidades, eu também tenho as necessidades. Aquele culto de sexta-feira, eu não sei porque Jesus me traz para eu comentar e falar algo a respeito da palavra que foi ministrada na sexta-feira. Muitas das vezes nós não prestamos atenção, pastor, e nós buscamos tantas coisas. E o mais importante deixamos, como já foi pregado, é o reino. Se é buscar o reino primeiramente, tudo vai mudar em nossas vidas. E como que é vou buscar o reino? Não é só eu, irmãos, pegando, vasculhando, estando dentro da igreja, estando dentro de oração, no jejum. Não, irmãos, é eu tendo o meu conserto. Irmãos, muitas das vezes, uma palavra assim, ó, que nós falamos, que achamos que não tem problema nenhum, irmãos, que é uma grande ofensa ao coração do Senhor. Deus não aceita. Então que nós venhamos mudar. Irmãos, nós já fomos lavados. E estamos muitas das vezes deixando o mundo de volta entrar dentro de nós. Vamos nós, irmãos, repreender este mundo
e aceitar Jesus novamente, transformar as nossas vidas. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Babá, Suriana, Lamas, Terreira, ali como ele